Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Fisiocast. Eu sou o Fred Rezende, fisioterapeuta, especialista em finanças, e estou aqui com meu parceiro de bancada, Felipe Scher. E aí, Felipe Scher, quem vamos receber hoje aqui? Fala galera, beleza? Sempre uma honra muito grande estar aqui, né? Mais um episódio do Fisiocast, já que o Fred se apresentou, né? O Felipe Scher, especialista em precificação, gestão estratégica e gestão financeira dentro do mercado de saúde. E hoje iremos receber aqui uma fisioterapeuta especialista em gestão de negócios também, empresária, dona de diversas empresas dentro do mercado de saúde de Niterói. Receba com muito carinho Raquel Mantovan. Muito obrigada pelo convite de vocês para estar aqui hoje. Bom demais, bom demais. É um prazer. Só um detalhe importante, tá? Estou enfatizando que é Mantovan, porque ela brigou comigo porque eu tinha errado o nome dela. Então, para ficar claro para todo mundo, para ninguém errar, tá? Então, anota aí, Raquel Mantovan. Antes da gente dar seguimento aqui ao nosso episódio, queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva ativando aqui o sininho, já curte logo esse vídeo e aproveita e encaminha esse vídeo para alguém, porque vai vir muita coisa boa por aqui e você vai aprender muita coisa boa nesse episódio, porque Raquel é uma grande empresária e vai te dar diversos insights aqui. Então, Raquel, para a gente começar aqui, explica um pouco sobre quem é a Raquel e o que é o Circuito Saúde. Bom, muito mais do que ser fisioterapeuta, né? Ser mulher, ser mãe, ser filha, ser empresária, eu tenho fibromialgia. Então a fisioterapia me escolheu, na verdade. Desde 8 anos de idade eu já tenho relato de casos de dor. Então, assim, 8 anos já parei o balé por conta de dor. E aí a fisioterapia já fez parte da minha vida. Então, na verdade, aí surge a minha paixão pela fisioterapia. Legal, que interessante. Muito bom. Já que a gente está falando sobre fisioterapia, né? Você falou que foi o balé que te levou, mas o que te levou a querer empreender dentro da área da saúde? Sem dúvida, foi o exemplo dentro de casa. Minha mãe é nutricionista, mas além de ser professora universitária, ela tinha um restaurante. Então, ver ela crescendo na profissão, empreendendo e dando conta de tudo, né? De dar aula, de cuidar de casa, de família, e sendo uma empresária de sucesso, me deu esse gostinho. Nossa, bom demais. Quando assim, você tem alguém que te inspira também dentro de casa, é bom demais, né? Te ajuda muito, né? Seja empreendendo ou não, se alguém estiver ali te incentivando, ajuda muito, porque nem sempre isso vai acontecer, né? No mundo real, nem sempre isso acontece. Né? Sim, e outra coisa na família que aconteceu, que aí quando a gente pensa na questão da gestão, meu avô era médico e teve uma casa de saúde, isso lá atrás, em Arraial do Cabo. E ele faliu a casa de saúde porque não tinha gestão e trocava serviço médico. Primeira ambulância da região dos lagos foi dele, mas trocava por peixe, galinha, ovo. Então, o negócio não se sustenta, né? Sim. Depois se reergueu, mas assim, montando um hotel. Uhum. Então, assim, Outro ter negócio, esses dois lados, né? De não ter dado certo na área da saúde e ter montado um outro negócio, já sabendo. Uhum. Porque, assim, só a paixão e o lado técnico não foi suficiente, porque ele não sabia, não conseguia cobrar pelo dom dele. Sim. E aí eu já tive isso, né? De saber que não. Eu tenho meu dom, eu tenho a minha paixão pela fisioterapia, eu quero reabilitar, mas eu preciso saber cobrar pelo meu serviço. Isso é um problema que a gente vê com muita frequência, né? Sei lá, não vou dizer todos, mas grande parte das pessoas que saem da formação saem sem nenhum conhecimento prévio sobre gestão, sobre precificação, enfim, todos os assuntos que são de extrema importância, né? Eu vou até complementar, já que ela citou o caso de sucesso e de insucesso dentro da família, muito se fala, principalmente pelas pessoas que ensinam sobre gestão, sobre administração, a necessidade de se quebrar para dar certo. Na opinião da Raquel, será que realmente é necessário quebrar para dar certo? Ou isso aí é lenda urbana que as pessoas inventam para sei lá o quê, para vender ou para se colocar na posição de coitadinho? Não, tadinho, poxa, ele quebrou, vamos ficar com pena dele, por isso que ele chegou ao sucesso. Qual é a sua opinião relacionada a isso? Acho que quebrar não precisa.
mas que você vai chegar perto disso algumas vezes, vai. Uhum. E aí você tem que ter gestão para você saber acompanhar seus números e saber mudar a estratégia no ponto certo, para não precisar quebrar. Não precisa ser tão sofrido, né? Não precisa. Tu não precisa cair de moto pra aprender a andar de moto, né? Não mesmo. É aquela história, né? A dificuldade acontece no caminho, mas não necessariamente você precisa Exatamente. quebrar a cara, se estripiar todo para que você consiga entender a mudança, né? E é, na minha opinião, né? Já que eu levantei a bola, as pessoas elas acreditam que vai errar, precisa persistir no erro, para quem sabe depois de errar, perceber que errou, que todo mundo avisou que ia dar errado, que não ia dar certo, assim, não, agora entendi. E o que a Raquel falou é verdade, né? Assim, percebeu que tá errado, percebeu que não tá dando certo, você tem total disponibilidade, possibilidade de mudar a rota, né? Mudar a rota. Inclusive, o circuito de saúde, eu cheguei a ter 4 unidades. Hoje em dia eu tenho 2. E assim, em 6 anos eu abri as 4 unidades. Sempre com sócios, né? Só a primeira eu não tinha sociedade. E ao longo da rota, uma das operações era muito pequena. Eu via que a gente era muito boa para minha sócia, porque ela era muito operacional, ela atendia nessa unidade, eu não. Para mim era troca de cebola. Então, assim, para mim não valia a pena. Chegou uma hora que eu vi que a coisa não ia crescer, eu falei, para mim não tá valendo a pena, ou a gente fecha, ou eu vendo a minha parte. Vendi minha parte para ela, saí numa boa. Para ela o negócio estava bom porque ela tinha comprado o emprego dela. Sim. Para mim, como sócia ali empreendedora, não estava valendo a pena, sabe? E um outro negócio também depois, na época de pandemia, também vi o momento certo de fechar, mas sem quebrar, né? Foi aquela decisão sábia de fazer conta e falar, não tem porquê. Antes de quebrar, né? Exatamente. Não esperar quebrar para começar a tomar uma atitude. Não estava valendo a pena de forma pensada, né? Calculada. Como faço parte dessa história, eu vou falar que eu fiquei bem triste. Assim, pandemia trouxe várias tristezas na nossa vida. Sim. Mas essa da terceira unidade, que na época eu conheci a Raquel, só tinha 3 unidades. A quarta eu não conheci. E eu participei dessa transição da saída dela da sociedade, né? De passar a empresa para frente. A gente fez toda a precificação, fez tudo redondo. Apareceu uma pessoa interessada para comprar pelo preço que a gente tinha feito. E logo na sequência, e veio a pandemia. Semanas depois veio a pandemia. Então, assim, se tem uma coisa que me deixou muito triste, que eu falei assim, caraca, hoje eu não posso falar que a gente precificou ao preço exato de venda e conseguiu vender. Então, mas assim, tava tudo redondo. Eu falei assim, caraca, vai ter o caso pra gente virar. E falar assim, não, as pessoas vão realmente comprar o que a gente tá precificando, mas infelizmente veio a pandemia. E, sendo bem sincero, a gente não vai vender mais nenhuma, tá? Por favor. Não vamos. Tá tudo rodando bonito. Me diz uma coisa, Raquel. Você acha que a sua formação acadêmica te preparou minimamente para empreender? De forma alguma. Nenhuma disciplina na grade curricular da faculdade. Nenhuma. Só técnica, né? Eu acho assim que desde o ciclo básico a gente tem matérias ali que eu cortaria, a verdade é essa. Você rever biologia, você rever física, não que você não vá precisar, mas subentende-se que a pessoa já saiba, né? E a gente não teve nenhuma matéria de empreendedorismo, de gestão, de marketing. Mesmo quando a gente pega uma disciplina de ética, a forma como era dada. Chato pra caramba. Não é prático, né? Você não consegue. Ética e moral. Não, o cara lê um monte de coisa você chata não, ali. né? Você lê um monte não é de. aplicável ali. Você lê as leis ali. Você não sabe como colocar aquilo direito, no dia a dia, Mas vocês né? aprenderam lei, não? De ética, que eu não tive. Eu tinha lá. Eu não tive, eu tive que aprender depois. Eu fui estudar depois tinha sobre lei isso. E tal, é um negócio meio que direito, assim, né? Não era. Mas a aula de vocês foi melhor mas que a gente podia ter, né? Uma coisa muito mais prática. Mas assim, a Raquel levantou uma bola pra mim bem interessante. Eu nunca trabalhei no hospital, né? Mas o Fred já. Na época que você trabalhou no hospital, você usou lisossomos, ribossomos, complexo de Golgi, algo desse gênero no seu atendimento? Assim, não, mas você entende algumas coisas, às vezes, assim, do paciente mais crítico, sabe? Você entende, às vezes, por que o cara cansa mais rápido. Que a culpa é do lisossomo.
Não, às vezes depende do exame do cara ali, Da mas às vezes fagocitose, ele né? tá com uma baixa ali de hemácia, vai demorar mais a chegar oxigênio, ele vai cansar mais rápido, consequentemente não vai ter força suficiente para executar o exercício. Mas lógico, né? Você não é só olhar aquilo ali, mas eu acho que sim, tem que ter o mínimo ali de biologia para o Claro. ser humano entender, mas acho que realmente tem que ser, algumas matérias precisam ser ajustadas. Eu Existe, acho que, né? Hoje eu acho existe que tem esse matéria projeto. que foi dada, pelo menos pra mim, e que eu já tinha visto até na escola. Lisossomo, complexo de... Aquelas Da coisas que forma traumatizam como quando você foi entra dado. na faculdade. Exato, mas assim, por exemplo, tive aula de bioquímica, odiava química, mas fazia parte, tinha que aprender, você Bioquímica tem que tinha que aprender, aprender. não tem jeito, Tem jeito. você tem que entender o mínimo, né, mas eu acho que essas questões relacionadas ao empreendedorismo tinha que rever para ontem o quanto antes, porque cada vez mais a gente vê a necessidade disso. Nem que fosse nas matérias eletivas. Exato. Porque de repente a pessoa fala assim, não, cara, eu quero fazer concurso, Exato. eu não nasci para empreender, tudo que eu não quero é ter o meu negócio e não me interessa. Mas você ter a opção, né? Mas vou dar minha opinião. Eu também Nem não. que seja para precificar o preço da sua Teria que ser consulta individual, obrigatório, né, de da fato, sua sessão na grade, individual. ó. Não, porque assim, eu na minha época na faculdade tinha muita matéria eletiva. Em via de regra, você tinha a obrigação de fazer 2 eletivas só, que era o que a grade realmente Você obrigava não a vai escolher fazer. essa matéria nunca. Acho que eu só não vou escolher. Eu escolheria. Assim, na minha época, farmaco era eletivo. Eu escolhi empreendedorismo, eu fiz empreendedorismo como eletivo na minha faculdade. Mas tinha lá farmaco, tinha cardiovascular, tinha respiratório, então tinha outras Era matérias. eletiva isso? Não, complementares, era outro termo, mas era isso, era algo relacionado à parte respiratória, algo relacionado à parte cardiovascular. É que se vão quase 20 anos, né? Você quer que eu lembre o nome exato? Não vou lembrar. Aí pegou pesado. Mas assim, a farmácia eu lembro porque eu não fiz. Eu não fiz a matéria de farmácia, fiz uma outra. Mas era muito essa questão relacionada que, como você bem citou, a gente é formado para ser técnico, então o que acabava ganhando era a parte técnica. Ou introduz dentro da parte ética exatamente essa questão, principalmente agora que não existe mais referencial, né? Não se pode mais utilizar. Ou melhor, o conselho não pode obrigar que a gente faça a utilização. A gente vem de uma época que existia essa base, essa orientação de seguir, mesmo as pessoas não seguindo. Hoje em dia não tem mais essa questão de tem que seguir, é obrigatório seguir e tudo mais. Então, assim, que entre dentro, se não houver mudança, existe todo um projeto, todo um movimento de mudança. Se não houver mudança, que as faculdades compreendam a importância de trazer esse conceito para dentro, né? E não só na parte financeira, mas também a parte de posicionamento, a parte de divulgação, a parte de captação de clientes, como é que você faz para você. Porque assim, eu acredito fielmente que a área da saúde, não só a fisioterapia, tirando a enfermagem, eu acredito que fisioterapia, medicina, odonto, são carreiras que elas beiram a busca da autonomia. Elas não têm uma necessidade de buscar a prestação de serviço para alguém. A enfermagem dá para ser trabalhada dessa forma, mas a gente acaba percebendo que existe uma necessidade muito maior dentro dos centros de reabilitação, dentro dos hospitais e por aí vai. Mas as outras áreas não, elas têm uma facilidade muito grande de ter o seu consultório, de ter sua clínica, de ter seus espaços de atendimento. E o profissional tem que entender desde cedo, né? E aqueles que não entendem desde cedo que começam a entender a partir de hoje. Quem está nos ouvindo começa a entender que ele é autônomo e dono da carreira dele. Minha opinião aqui, para resumir, parte de educação financeira tem que ser obrigatório e não eletivo. Independente. Porque independente se o cara quer trabalhar, fazer concurso, trabalhar para alguém, empreender, todas elas ele vai precisar saber, entender um pouco sobre finanças. Independente da carreira, né, na verdade. Educação financeira hoje a gente vê na educação infantil, né? Hoje, né? Tá voltando. Não, né? é isso que eu tô falando, hoje. Tá voltando. Exato. E num curso não tem de fisioterapia. Deveria, né? Tocando nessa vertente, né? Se você pudesse voltar no início da sua carreira, o que você gostaria de ter aprendido antes de abrir um negócio? Não adianta falar assim, gostaria de ter tido aula de empreendedorismo. Essa já foi. O que você gostaria de ter visto de fato, tendo em vista hoje que você tem 2 empresas e tudo mais, que você gostaria que você vê que funciona hoje, que seria interessante. Quem está começando a ter aprendido na faculdade também? Eu gostaria de ter aprendido especificamente a precificar. Obrigado. Coraçãozinho para Raquel. Isso faz toda a diferença, né? Você saber precificar, porque se tu não sabe precificar, muitas vezes você vai pagar para trabalhar, né? Total. Então tem que saber o mínimo
do quanto vale o teu trabalho ali pra você conseguir, até pra você conseguir vender também, né? Que se tu não Na sabe verdade, precificar, fica difícil pra vender. E além de precificar, logo que eu montei, eu precisei contratar uma pessoa. Eu também mudaria a minha forma de contratação. Como é que você contratou essa pessoa? Na época, por percentual, E quanto era que você pagava? 40%. Fecha aqui. Corta. Assim, fecha em mim. Fecha na cara, fecha na sobrancelha. Mas assim, cara, assim, a gente tá falando do quê? Tem 20 anos. 20 anos. O problema não é a Raquel há 20 anos atrás fazer isso. O que eu enxergo hoje é que a gente está em pleno século XXI, em pleno ano de 2025. Pode ser que as pessoas estejam assistindo no ano de 2030. E eu arrisco a dizer que em 2050 as pessoas vão continuar cometendo esse erro. Assim, lá atrás é compreensível, faltava informação, a tecnologia era muito menor. A gente está falando de uma época que as pessoas utilizavam Orkut, as informações não chegavam como chegava hoje, o objetivo das mídias sociais era totalmente diferente. Mas hoje, no ano de 2025, ver que as pessoas continuam se ancorando nesse formato de pagamento me preocupa muito. Porque até ontem mesmo eu estava passando na internet, conversei com uma concorrente que é uma amiga minha de mercado, beijo pra Ana, e eu falei com ela assim, cara, tudo, na matemática tudo é porcentagem. Assim, o pagamento profissional ele vai ser uma porcentagem, o prolabore do dono do negócio vai ser uma porcentagem. Então assim, a questão não é a porcentagem, a gente volta para o primeiro ponto que você levantou, é o preço. Então se as pessoas cobrassem o preço certo, dificilmente elas iriam topar pagar os 40%. Sim. Aí entra naquele viés, então quer dizer, cobrando mal, você quer pagar mal. Aí quando você quer cobrar direito, você não quer pagar a mesma coisa que você estava pagando antes. Então é esse dilema que eu, sinceramente, convido diariamente as pessoas para acordar e falar assim, levanta, porque se não fizer isso, se não precificar, se não entender, se não olhar do outro lado ter uma vida, a pessoa não consegue pagar o bendito do boleto no início do mês, e não é o boleto do aluguel, não é o boleto da luz. Qual é o boleto que tem que pagar, Fred? Do investimento, né? Do seu eu do futuro. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui para ajudar a nossa audiência. Porque a pessoa, tá, beleza, mas por que tá errado cobrar 40%? Matematicamente a conta não fecha. Porque assim, se a gente pegar, momento aula? Exatamente. Raquel me permite momento aula. Só levantei a bola para você para explicar para a audiência. Então, o que acontece? Existe na literatura da administração um conceito chamado pirâmide de planejamento. Dentro da pirâmide de planejamento, o cerne da literatura fala que... Sei que tu gosta de falar, mas tenta resumir, tá? Sim, senhor. O cerne diz que dentro da distribuição do faturamento da empresa, 70% vai para custo operacional. Após analisar trocentas empresas dentro do mercado, inclusive a empresa da Raquel, a gente percebeu que existe um padrão. Qual é o padrão? 30% do custo da empresa ele sempre vai ser direcionado para custo operacional. O que é custo operacional? Pagamento de aluguel, pagamento de imposto, pagamento do contador, faxineiro, custos realmente de operacionalização da empresa. Operacional. Basicamente isso. Ele vai ter o fixo e o variável, só não vai entrar a folha salarial. Uhum. E a folha salarial ele vai compreender 40% desse faturamento. O que isso significa? Dentro da minha folha de pagamento vai estar incluso Raquel, que é dona do negócio, os profissionais que trabalham dentro da empresa, a secretária. Não vai estar incluso os impostos vinculados desse profissional, porque ele é um custo operacional. Eu tenho que pagar esses impostos para que eles possam estar lá dentro, mas tudo que eu pago pro profissional entra na folha. Então não tem como pagar 40% para o profissional, porque desses 40% do pagamento do cliente, uma parte vai para pagar a secretária, uma parte vai para pagar o dono da empresa e os sócios envolvidos dentro do processo. Então, assim, matematicamente falando, não é possível. O único momento que eu consigo pensar em aumentar o percentual para o meu profissional é quando a gente chega em faturamentos de 100, 200, 300, 400 mil por mês dentro do mercado. E não é a realidade de todo mundo. É a realidade de quem está sentado na mesa com a gente. Não sei se eu posso falar número. Posso falar número? É a realidade da Raquel que está sentada na mesa com a gente. Se ela também não pudesse, agora eu já falei. Mas não é a realidade de todo mundo no mercado hoje. A gente vive dentro de um mercado onde as pessoas têm empresa para faturar 20, 30 mil. E se a gente pensar em 20, 30 mil, 40% que eu não erre na conta, a gente está falando de 8 a 12 mil reais. Rapaz, que hoje eu fiz a conta direitinho, hein? Pode pegar a calculadora que eu fiz a conta certa hoje. Se é 20, é 8, se é 30, é 12 mil. Então, assim, a gente está falando de 8, 12 mil, não tem como pagar 40% profissional, porque senão eu estou abrindo mão de receber. Que é a hora que eu falo que na hora que a gente coloca na ponta do lápis na mesa, a gente não vai conseguir
investir, pagar o nosso boleto de investimento, a gente não vai conseguir tirar o nosso salário, e aí vem toda aquela onda, né, de frustração que as empresárias, as empreendedoras, porque a gente vive dentro de um mercado na saúde, que não só no mercado de saúde, né, a gente vive dentro de um mercado hoje que majoritariamente é feminino. Então, assim, estatísticas do IBGE comprova que a sociedade é muito mais feminina do que masculina. Sim. Então, como tem esse volume maior, e a gente hoje vive dentro de uma realidade onde muitas mulheres sustentam a residência, sustentam a casa. Então, assim, existem mulheres que não têm necessidade da verba do negócio, existe, mas eu enxergo que isso é minoria. Então, as mulheres realmente elas precisam sustentar. Muitas vezes são mães solteiras, não têm apoio de família, não têm apoio de ninguém. Então, eu falo assim, cara, antes de você pensar em contratar, você precisa se pagar. E você precisa se pagar dignamente para você conseguir fazer o seu investimento, para você conseguir se aposentar e, principalmente, para que você tenha felicidade no seu negócio. Porque a frustração que eu vejo acontecendo no mercado é muito grande por falta de planejamento e para fechar para o Fred não brigar comigo, por conta principalmente da porcentagem. Raquel ainda pagava pouco. Porque hoje no mercado, infelizmente, ainda tem gente que paga 60%, 70% de porcentagem profissional. Bom para quem está trabalhando, né? Ruim para o empresário. Outra ponta, né? Mas tá, agora, às vezes a pessoa que está ali assistindo, talvez possa ficar ainda com dúvida. A forma de contratação deve ser um percentual menor ou não tem uma regra? Ou deveria ser um custo fixo? Matematicamente vai ser um percentual menor. Mas a melhor forma de contratação é por percentual ou é por pagando preço fixo? Mas vamos falar em números? Pode ser. Você prefere receber R$25 a hora, 25% sobre o produzido ou R$2.000 no final do mês? Depende muito, né, do profissional. Não, pensa, nos 3 pontos, o resultado vai dar o mesmo. Você prefere R$25... Vou perguntar para Raquel. Raquel, você prefere R$25, 25% ou R$2.000 de pagamento? Como eu sou workaholic, eu prefiro 25%. Percebeu que a voz dela até baixou. Ela falou assim, vou falar 25%. Deixa eu pensar aqui. Mas em via de regra o que acontece é, se a gente pensar na maioria, e essa é uma pergunta que eu faço para todos os meus clientes, então acredito que a Raquel ficou meio assim, porque eu já fiz essa pergunta para ela. Porque eu tô pensando com a cabeça do fisioterapeuta, né? O fisioterapeuta escolher ali ou o fixo ou os 25, né? Pra garantir ali. Matematicamente o resultado é igual, tá? Sim. Tudo são 25%, só que o que eu percebo no mercado, se eu chegar pro profissional e falar assim, vou te pagar 25%, dentro de uma realidade onde as pessoas pagam 40%, 50%, 60%, o outro lado você, não, peraí, eu vou receber 25%? Não, você tá maluco. Aqui eu tá pagando 40%. R$25 por hora. R$25 por hora, 25% sobre o faturado, sobre o atendimento realizado, ou R$2.000. No fim do processo, o resultado vai dar igual. Logicamente, eu não estou falando da carga horária de 30 horas, trabalhadas e tudo mais, mas no fim do processo acaba que o resultado é igual. O que eu sempre oriento é, ao invés de eu pensar pagamento por hora, que é muito pequeno, pagamento por porcentagem, que vai de encontro ao que o mercado pratica, que eu faço pagamento fixo de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, sei lá, R$10.000 profissional. Que esse valor tem que ser reajustado de acordo com o faturamento também, né? Exato. E assim, o principal é R$25, a gente vai pensar no lanche, de repente, do McDonald's. 25% a gente vai comparar com o mercado. No mercado hoje está pagando muito mais, pensando em porcentagem. Agora, se eu penso em 2.000, a pessoa ela consegue vislumbrar e visualizar essa quantia. Ela consegue entender o que ela consegue fazer com essa quantia financeira. E é aquilo que eu sempre falo. Você 2.000 para quantas horas? Mas você quer que eu faça a conta inversa? Tô brincando. Não, eu só tô falando isso porque... 10 horas, se não me engano, dá pra 10 horas. Não, então, eu tô falando semanais. isso porque, às vezes, ali pra audiência, às vezes o cara tá entrando numa empresa até pra ele entender como é que é o outro lado ali da ponta, porque quando eu me formei, eu não sabia dessas contas, então, às vezes eu poderia ficar com raiva ali do cara. Pô, o cara tá querendo me pagar isso? E aí não entende que tem todos os outros custos. Então, sim, o objetivo dessas perguntas aqui não foi testar sua conta matemática, mas sim educar ali a galera para a galera entender que no outro lado também tem ali o custo operacional, o custo da empresa, que as pessoas precisam pagar outras contas e entender o porquê que ela tem que te pagar aquilo ali, né? E a conta vai para os dois lados, né? Esse é o ponto principal. É o profissional, se ele perceber assim, não, 2.000 tá muito pouco. Então... Raquel, vem cá, cara, 2.000 não dá. E a Raquel entra e fala assim, não, realmente não dá, mas para eu poder te pagar mais, eu tenho que cobrar mais. Para eu poder cobrar mais, aí vem toda a estrutura que o negócio precisa ter para que a gente consiga cobrar isso. Bom porque é um assunto pertinente e lá atrás era um assunto que, pô, às vezes eu falo, pô, por que esse cara tá me pagando só isso? Aí justamente por isso, né? Você entender que tem um negócio ali por trás.
Tem todo um processo. Obrigado pelos 40%. A empresa tem que manter a saúde, né? Senão a gente não Senão consegue não tem como manter, pagar, não né? consegue manter a saúde dos nossos pacientes. Exatamente. A empresa exatamente. simplesmente fecha e E acabou. muitas vezes o profissional ele não entende, ó, por incrível que pareça. Mas não Saindo do entende por roteiro. ignorância. Saindo do Sim, roteiro. por isso que Né? eu fiz essa Não, pergunta. não sabe quais são todos os Justamente porque a gente impostos, não quais tem são aula todos sobre os isso. custos, exatamente. Agora falando, não para os donos do negócio, não para as donas, né? Não para os donos, não para as donas. Vamos corrigir o português hoje, vai ser para as Isso. donas. Não para as donas, mas sim para os profissionais que trabalham. Qual é o posicionamento da Raquel enquanto empresária nessa visão do que você estava falando, aprofundando um pouco mais? Porque assim, o profissional vai chegar para você assim, não, eu quero aumento, eu quero mais, eu quero receber mais. E tem todo um fator envolvido. Na opinião da Raquel, quais são os fatores que estão envolvidos nessa questão de poder pagar mais ao profissional? Eu sempre coloco muito que com o crescimento da clínica, que o circuito de saúde crescendo, todo mundo cresce junto. E eu deixo muito claro isso desde o início. Tanto é que tem gente que está comigo, tem 18, são 20 anos de clínica e tem assim umas 4 fisioterapeutas que estão comigo há 18 anos. Pô, legal. Então é muito a questão da gente fazer, que a gente estava até conversando, né? Da gente fazer um plano de carreira, da gente ter uma estruturação dentro da empresa, do que Isso cada é muito uma maneiro. faz, quem está chegando na empresa, qual é o objetivo, aonde você pode chegar. Aí, até fazendo uma retrospectiva, quando eu tinha sócia, todas as minhas sócias eram funcionárias, que viraram minhas sócias. Hoje eu faria diferente isso. Eu teria um plano de carreira e não teriam virado as minhas sócias. Hoje, se eu tivesse que escolher um sócio, seria um sócio para fazer o que eu tive que aprender a fazer, que é a parte de gestão. Então, até assim, um conselho para quem está buscando uma sociedade: não procure uma fisioterapeuta para ser sua sócia. Porque o que você sabe fazer, ela também Sobre sabe. alguma outra coisa, né? Exato. Pega alguém que vai entender da parte de administração, que vai te ajudar na gestão, ou que vai te ajudar muito no marketing, se você não é do marketing. Porque tem tanta coisa que a gente precisa dentro de uma empresa, vão ficar 2 pessoas muito técnicas fazendo uma coisa e vai ficar sempre aquela meio que, isso aí quem é que faz? Né? E aí ficam 2 fisioterapeutas dividindo o horário da sala. A verdade é essa, né? A gente acaba que, quando sai da faculdade, a gente quer pegar uma sala e dividir a sala com uma colega da faculdade ou com uma amiga para revezar o horário de atendimento. E cadê o tempo para gerir a empresa? Falta, Exatamente. né? Bom demais. Raquel, De volta pro roteiro. é normal, sempre sai, a gente sempre sai. Isso aí é de praxe. Me diz uma coisa, você como mulher, quais foram as dificuldades que você enfrentou e ainda enfrenta no empreendedorismo? Vou te dizer que eu não consigo perceber uma dificuldade por ser mulher. Não sei se é porque eu sou mais prática nisso, eu não fico me comparando com homem, ou por ser um mercado muito feminino. Eu não tenho dúvida que se eu estivesse numa grande empresa e eu tivesse que liderar uma equipe, liderar a equipe com homem, concorrer, né, de repente com um homem diretamente no papel de gestão, eu sem dúvida ia ter vivido na pele essa diferença. Mas assim, eu dentro do meu negócio, um negócio muito feminino, com um público majoritariamente feminino, com uma equipe majoritariamente feminina, e sinceramente eu sempre passei muito por cima disso. Sem dúvida, a gente tem os desafios de ser mãe, né, mulher muito multitarefa, mas eu, inclusive, acho isso muito bom, porque eu consigo fazer os meus horários, eu consigo organizar minha vida, eu prefiro muito mais do que eu ser CLT, do que eu ser uma funcionária e ter que cumprir uma carga horária. Então, eu acho só benefício ser empreendedora. Assim, seus filhos hoje estão criados, né? Então. Um indo pra faculdade. Isso. Eu não sei nem se podia contar. Eu só vou soltar o episódio agora depois que ele realmente fala assim: entrei, mãe, agora você pode contar. Já era, já sei onde, longas datas. Passado, calouro já, né? Trote tá feito. Já começou, já tá lá tudo. Saiu, foi sem querer, saiu. Mas vou segurar o episódio até o Lucas aceitar. Assim, agora eu entrei. Pronto, aí eu solto o episódio. Tá A certo. gente dá uma segurada nele. Combinado. Amanda hoje tá no ON.
indo pro profissional do Fluminense, assim, as crianças estão criadas já. Sub-20, calma. Não, mas vai Tá profissional. só botando pressão nas crianças, vai que não ficar- são tão crianças assim. Mandinha daqui a pouco tá na seleção. Copa do Mundo, o cara manda na seleção, nossa zagueira. Mas assim. Zagueira não. Ah, não tá mais Era na zagueira. zagueira lá atrás, agora já é volante, já tá jogando de meia. Rapaz, atacante. Se cuida, Marta, vai. A Mandinha tá chegando, hein? Mas brincadeiras à parte, assim, estão crescidos. Mas lá atrás, quando ainda realmente era um bebê, você teve dificuldade nesse processo? Ou você teve auxílio, teve suporte? Como é que foi? Eu tive suporte. Tive suporte, mas assim, eu me estruturei para ter filho, né? Eu era novinha, quando eu montei o Circuito de Saúde eu tinha 23 anos, com 25 anos já tinha Luca, mas eu tinha uma estrutura. Tinha minha mãe, minha sogra por perto. Beijo pra sua sogra. Ó, tô trabalhando, hein? Só pra deixar registrado, estamos trabalhando hoje, ó. Mas eu tinha funcionário em casa, tinha babá, e até 6 meses amamentação exclusiva de ambos, e eu carregava para a clínica. Eu não fiquei 6 meses em casa, né? Era uma amamentação exclusiva, mas eu levava para a clínica, não atendia, ficava só fazendo a parte de gestão, treinamento da equipe, mas levava, amamentava. Sempre com suporte facilita muito, né? Mas é assim, é questão de se programar. Eu me programei para engravidar, para parar 6 meses e voltar meus atendimentos depois disso. Porque eu até hoje não consigo sair dos atendimentos porque eu realmente amo. Então é aquilo, né? Eu prefiro ter Felipe sempre comigo, ter a consultoria na parte da gestão, ter o Matheus que me ajuda na parte de gestão, ter a Ana Paula que me ajuda ali na parte financeira, os dois ficam ali comigo. Para eu ter um tempo, é claro que assim, eu tenho que ver os números, eu tenho que tomar as estratégias, tenho que entender do que está acontecendo na empresa, mas eu também gosto de atender, né? Então eu me divido bem entre essa questão família, ser fisioterapeuta e fazer a gestão. Só pra botar o Fred a par, porque ele não deve ter entendido nada, eu descobri algum tempo atrás que a sogra da Raquel é minha vizinha. Isso. E eu encontro bastante a sogra da Raquel no meu prédio. Teve um belo dia que ela me encontrou no elevador, virou pra mim e falou assim, você não trabalha não? Então cá estou eu mostrando pra ela com a Raquel sentada na mesa que trabalhamos, estamos trabalhando a nossa maneira, a nossa forma, mas trabalhamos também, diferente, né? Só me vê de bermuda e de chinelo, que eu trabalho assim dentro de casa, né? Assim, meu Deus, tá lá a Raquel atendendo e vai, e corre, vai pra xerém e tudo mais. Felipe tá aqui todo dia de camisa, bermuda, chinelo. Quando tá de tênis, tá indo pra academia. Me encontro na academia também. Assim, não é possível que esse rapaz trabalhe. Ontem minha sogra passou lá na clínica, ficou me esperando pra me dar um beijinho na troca de paciente. Ah, seu paciente já tá aí? Eu falei, já. E ela Só um pensou assim, beijinho. tá vendo, Raquel, trabalho. O Felipe não faz nada. O que ele faz? Será que ele lavagem de dinheiro? Não, trabalhamos. Só pra deixar registrado. Nessa pegada, traz alguma pergunta? Eu tenho mais uma engatilhada aqui, ó. Pode fazer. Então, seguindo na mesma pegada que a gente estava, dessa questão dos desafios, 20 anos não são 20 dias. E assim, você veio por toda uma transição social, graças a Deus, assim, existe ainda, na minha opinião, o machismo velado, mesmo que você não tenha percebido, mas assim, na minha opinião, existe isso. Sim. Existem alguns estados no Brasil que ele é muito mais forte. Eu estive ali no Centro-Oeste mês passado e percebi que ele realmente é muito forte. Mas nesses 20 anos, provavelmente você já tenha tido profissionais homens dentro da empresa. Sim. Em algum momento você percebeu que eles tentaram te confrontar ou chegaram a te confrontar pelo fato de você ser mulher? Já. Inclusive, mês passado eu tive um problema com um profissional da equipe que eu precisei fazer o desligamento. Tenho, hoje em dia, 3 profissionais na equipe homens maravilhosos, mas eu, mês passado, desliguei uma pessoa que não estava condizendo com a cultura da empresa. É isso. Infelizmente, ainda existem homens assim. Existe. É igual a história do empreendedorismo, né? A gente está em pleno século XXI, em pleno ano de 2025, a gente acredita que a sociedade vai evoluir, vai mudar, mas o machismo continua, o preconceito continua, continua. assim, as fobias continuam e não dá para entender. No momento que as pessoas entenderem que é ser humano para ser humano, tá ruim, corre atrás para ser melhor, não é humilhando, confrontando, debatendo, enfim. É aquilo que eu conversei, né? Eu não percebi nunca diretamente comigo, né? Mas foi um assédio que aconteceu dentro da empresa. Foi com você ou foi Não, com alguma não foi funcionária? comigo. Entendi. Foi com outra pessoa, mas é claro que eu ia defender a funcionária como se tivesse sido comigo. Não, lógico, tem que botar pra fora mesmo. Tem nem o que pensar. Me diz uma coisa, Raquel. Como é que surgiu essa ideia aí do Circuito de Saúde? Como foi o início desse projeto? Conta um pouquinho pra gente. Sim, então, surgiu
Eu tinha 23 anos quando eu montei a primeira unidade. Eu já trabalhava numa clínica de pilates desde antes de eu me formar. E eu tive a grande oportunidade de, antes de formar, já coordenar a equipe do pilates dessa clínica. Eu há 20 montei anos atrás, você falou? isso, há 20 anos Não, o atrás. Pilates A tava- coisa de 22 anos atrás. Eu fiz o meu primeiro curso de pilates há 23 anos. Foi quando o Pilates estava começando... chegando aqui no A gente Rio. tá falando de 20 anos, 2025, Sim. 2020, 2005, tinha 10 anos de Pilates no Brasil. Foi em 94, Exatamente. Só que assim, 95. Não, há mas 20 que anos começou a atrás ficar eu forte, abri. né? O Pilates começou a tomar mais força há uns 20 anos. Isso. Né? Há 23 anos eu fiz o curso, né? E aí comecei a trabalhar. E aí eu montei um setor de pilates dentro de uma clínica. E como eu coordenava essa clínica, foi muito bom porque eu já consegui ali, antes de me formar, sem ter o meu negócio ainda, então não precisava cuidar do dinheiro, mas eu já cuidava da equipe, eu já cuidava da agenda, eu já lidava com o trato com a secretária, era tudo comigo. As pessoas achavam até que eu era sócia da clínica e eu ficava me xingando, não, eu sou só funcionária, não, eu não sou sócia, eu só coordeno o Pilates. E eu sempre tive certeza que eu queria ter o meu negócio, né? Mas o ponto de virada foi quando a dona da clínica resolveu montar uma segunda unidade e, sabendo que eu queria ter o meu negócio, não me chamou para entrar com ela. Aí ali eu falei, bom, já tô casada, já tenho a minha casa, agora é hora de ter o meu negócio, porque eu não vou crescer aqui. Eu já sou coordenadora, eu já tinha me formado, eu falei, vou começar a procurar sala para mim. E foi assim, né? Na cara e a coragem dos 23 anos de idade. Você montou um negócio dentro do outro, essa pessoa gostou da ideia, se aproveitou disso e montou uma outra. Foi mais ou menos isso. Na verdade, assim, a pessoa eu era estagiária dessa pessoa, eu não tinha me formado ainda. Ela desfez uma sociedade e queria montar uma outra clínica, e falava assim, Raquel, você tanto fala do Pilates, eu preciso montar, como eu vou sair do espaço, vou montar um outro negócio, eu quero levar uma coisa diferente. Vem montar o Pilates para mim, eu não quero fazer o curso, você já faz aula de Pilates, eu não tinha nem feito curso de Pilates, porque eu queria fazer da Fisiopilates, que era o REAB, só podia fazer formada. Aí eu corri atrás para fazer um outro curso de Pilates, porque eu fazia aula de Pilates na época no Jardim Botânico com o pessoal da Fisiopilates, mas não tinha o curso deles ainda. E aí nessa época eu falei, beleza, não vou perder essa oportunidade. Fui e montei, mas assim, eu escolhi todos os equipamentos, eu realmente montei o negócio do meu jeito, né? Mas era dela. Só que quando ela resolveu crescer o negócio, abrir uma outra unidade, e assim, não me pediu opinião, nem assim, no meu ego, eu queria que ela me pedisse opinião do lugar, que ela dividisse a mesma coisa comigo, sabe? Raquel, me ajuda aqui, quais equipamentos eu compro, essa sala o tamanho tá bom, igual ela fez do início, sabe? Ela fez tudo meio pelas costas. Como é que você aproveitou de você? Não digo nem se aproveitar, ela Não, tava no sou eu que tô direito dizendo, tá? dela. Não, você que tá dizendo. Mas o que eu tô Ela falando só é liga assim. ainda, tá? Não, ela não Ah, fala então mais vamos falar a comigo. verdade logo. Não, ela não fala mais comigo. Eu já tentei, mas agora eu já desisti. Então vamos jogar. Então você Não, mas aproveitou. mas não é questão disso. É questão que, assim, ela tem todo o direito, ela não precisava Claro. me querer como sócia, Sim. né? Eu era uma menina de 23 anos, ela podia querer uma pessoa mais experiente. Sim. Só que eu percebi, eu não me senti rejeitada, sabe? Eu não senti que ela estava me usando. Eu senti que o que eu queria, eu não ia conseguir ali. Então, assim, na verdade, para mim, foi bom. Doeu, sabe? Mas foi um trampolim. Foi aquela coisa assim, olha, daqui você não vai passar. Os seus horários estão com lista de espera e tem horário de outras fisioterapeutas com vaga. A sua chefe está montando um outro setor em outro lugar de Pilates vai e fazer não o te quê, comunicou, né? não te chamou. Você não vai crescer mais. Se você não está satisfeita com esse patamar que você alcançou, começa a mexer seus pauzinhos. Então, assim, aí pra mim foi, tipo, não vou ficar aqui reclamando, sabe? Então, acho que às vezes as pessoas procrastinam pra tomar decisão. Ficam reclamando, não estão satisfeitas, não estão satisfeitas e não mudam, sabe? Não é que você Eu falei, acomoda não, nessa eu tinha situação muito também. claro que eu queria o meu negócio. E ela sabia. Às vezes a pessoa se acomoda também. Numa... Resumo da ópera. Circuito de saúde 20 anos, Resumo- 2 unidades, não. referência em Niterói, e a fulana
E aí o resumo da ópera, na verdade, agora eu vou contar a história. O resumo da ópera é que na semana seguinte eu estava atendendo na minha sala de casa, sem aparelho, Met Pilates, porque os clientes ficaram chateados, porque quando eu contei, na semana seguinte eu fui mandada embora. E eu tinha dito, né, o prazo, tinha dado prazo, tudo. Você aproveitou, Eu fui mandada embora. Mas os clientes... Não, o resumo da ópera que eu quero assim, hoje, por isso que eu não volto a falar com a Raquel. Raquel hoje tá grande, reconhecida em Niterói, as pessoas conhecem, e fulana nunca mais ouviu falar. Mas não, zero remorso. Tenho muita gratidão, porque eu aprendi muito, sim, sabe? lógico. Foi minha escola. O que eu pude aprender foi ali, né? A gente aprende com os FDPs da vida. E outra, a precificação que eu não sabia fazer, mas eu já sabia que o preço que ela cobrava dava certo. Entendeu? Meio que assim, o custo dela era diferente Só do modelou, meu, né? mas eu tive como modelar, eu já sabia como, o que eu gostaria que uma secretária fizesse, o que eu não gostaria que fizesse, então eu aprendi muito, foi uma super escola. Mas depende de qualquer coisa, assim, a gente vai aprendendo na jornada, né? E poucas pessoas conseguem entender isso. E inclusive, hoje, quando as meninas que trabalham comigo crescem e saem da clínica, é sempre um momento difícil, né? Que toda empreendedora, especialmente do Pilates, os alunos, os pacientes se prendem muito, têm uma afinidade muito grande com o instrutor, com quem dá aula. Então, uma coisa muito importante, um recado assim para quem tem estúdio de Pilates, crie uma comunidade. O seu estúdio tem que ser um ponto de referência para os seus clientes, porque os fisioterapeutas vão crescer e você não pode querer prender eles com você. Você tem que ficar feliz quando cada instrutor que está com você quer montar o seu próprio negócio, dar um passo à frente, te ver como você sabe que você foi uma boa líder quando você inspira as pessoas. E aí você fala, não, eu aprendi com a Raquel, eu quero ser como ela, eu quero ter o meu negócio, e a pessoa dá o passo. Agora, se você tiver uma comunidade forte com você, vai ter um ou outro paciente, é claro, natural, que vai seguir o instrutor, o fisioterapeuta, mas muitos gostam daquele ambiente, gostam daquela cultura, sabe que não é só o fisioterapeuta que faz aquilo. Entende que tem a Raquel Mantovan por trás do circuito de saúde, sabe? Você como o dono do negócio, você tem que manter ali o teu cliente gostar do ambiente e não do profissional, né? Claro Exatamente. que não tem como dissociar isso, mas até porque o vínculo é muito mais forte, é muito mais direto com o profissional. Sim, porque me vê na direto, recepção, né? eu tô dentro de uma sala atendendo, eu tô na recepção, mas vendo parte burocrática. Quem é que tem que dizer um não sou eu. Sim. Né? Não é o fisioterapeuta. Se tiver que ver alguma coisa de pagamento, tem a minha recepção ali que vai fazer esse filtro, mas sabe que as ordens, né, quem vai dar, vem de mim. Parte ruim ficar contigo, né? Mas mesmo assim, né, quem cria o evento, quem cria essa comunidade, né? Você que é responsável por isso. Eu que sou responsável. Alguns anos atrás você fez, na minha humilde opinião, o maior evento de Pilates em Niterói. Foi lindo, né? Pra Já julgar... sei de qual você tá falando. Foram quantas pessoas que você colocou no evento? Devia ter umas 150. Devia ter umas 150 pessoas na praia de Caraí. Presente, né? Mas presentes. Circulando. Evento para profissionais? Não, ela fez um evento para o público externo mesmo. Legal. Ela fechou uma parte da praia. Irado. Com tenda de divulgação e tudo mais. E aí vem a próxima pergunta. Qual estratégia você considera de forma essencial para o crescimento do seu negócio? Hoje em dia, posicionamento na rede social. Não é só, eu tenho um Instagram, eu tenho um TikTok, eu tenho um Facebook. É o seu posicionamento perante a rede social. Frequência, mas a forma como você se comunica ali. Não adianta fazer um postzinho estático, venha fazer pilates, né? Você tem que... Isso não é nada atrativo. Né? Nada. Você tem que dizer qual é a transformação que você faz, né? E mostrar a sua carinha ali. Tem que botar a cara. Tem que ter identificação, né? As pessoas têm que se identificar com você. Exato. Até por conta disso. Durante muito tempo, eu ficava achando assim, eu não posso aparecer muito, porque o meu negócio não sou eu. Eu tenho 15, 20 fisioterapeutas que trabalham comigo. Eu não quero mais que as pessoas me procurem. Durante um tempo eu tive isso, sabe?
Se eu ficar colocando só eu aparecendo, vai acontecer isso. Hoje em dia eu já sei que não. Que a marca tem que ter o meu rosto. Sim, é. E eu faço as indicações e tudo mais. Não, exatamente. Você, como dono do negócio, tem que botar a cara, né? É. E constantemente esses grandes empresários falam isso, né? Um grande exemplo é o próprio João Adib, né? Sim. Tá sempre ali botando a cara em todos os eventos possíveis, tá sempre de frente e você, independente do tamanho do teu negócio, se você quer ver o teu negócio crescer, você tem que estar de Sim. frente ali, né? A gente passou por uma grande mudança, né? Eu sou de uma época, há 15 anos atrás, quando eu fui estudar gestão, se falava muito de visão, missão, valor, objetivo. Hoje em dia, não sei como é que tá na pós-graduação, na faculdade, mas particularmente tudo que eu faço hoje eu ignoro um pouco esse conceito de placa de parede e se fala muito sobre cultura operacional, né? Então, assim, a cultura da empresa, ela parte Sim. do CPF do proprietário. Então, assim, muito do que acontece, até mesmo a missão, visão e valor que se falava, ele é construído a partir de uma pessoa, do que ele quer entregar. Então é muito o que vocês estão falando, não tem como se esconder, mas deixando claro que aí vem uma falha que a gente percebe no mercado da saúde, é o vínculo com a empresa, como você bem citou, o vínculo é com a empresa e não com a Raquel em si, dentro desse processo. Entrando nesse gancho aí de liderança, como que você lida com essa questão de liderança lá, cultura organizacional da sua empresa? Como é que funciona isso lá? Então, lidar com gente, para mim, é uma arte que a gente tem construindo todo dia, né? Eu acho a questão principal é o exemplo. Como que eu me porto dentro da empresa vai ser a forma como os meus colaboradores vão espelhar e vão passar a se comportar. Então não adianta eu colocar uma plaquinha dizendo qual é a missão, o que eu quero que faça. Não adianta só botar um checklist. Eu posso ter até um checklist das coisas que tem que fazer quando chega, quando sai, quando vai embora. Mas eu acho que assim, eu acabo transbordando, né? A minha forma de agir quando a gente vai vendo o colaborador está fazendo parecido e como as pessoas ficam comigo muito tempo, isso acaba acontecendo de uma forma muito natural, porque aí todo mundo vai meio que se parecendo. Tem um que é mais extrovertido, o outro fala mais baixo, um desafia um pouquinho, né, Felipe? Mas Beijo, Raquel! minha xará, igualzinha a mim, não é não? Hoje não tá nem de blazer, pra você não implicar com o meu blazer hoje, tá? E aí, mas de uma forma geral, a conduta vai ficando muito parecida. Eu não preciso, né, eu faço as reuniões de treinamento, né? Mas eu não preciso nem dizer exatamente o que vai fazer. Porque eu mostro. A gente tem os treinamentos, tem as reuniões semanais, sábado agora tem treinamento de novo, e não só treinamento técnico. Então a gente vai ter um treinamento de venda, parte de encantamento de cliente, e aí não vai ser só a recepção que vai participar, é toda a equipe que participa. Então a gente vai construindo isso dia após dia. Isso é muito legal. E já que você bateu nesse ponto de treinamento e tudo mais, a pergunta é a seguinte: muitos empreendedores confundem ser boas tecnicamente com ser boas gestoras. Como foi essa transição de pensamento da Raquel? Acho que o principal para mim foi realmente a pandemia. Porque eu vi várias pessoas que eram boas tecnicamente não conseguirem se reerguer, sabe? Não conseguirem mudar o foco. E eu percebi como que eu tinha facilidade de adaptação quando no dia seguinte, sem nunca ter dado uma aula online, sem o Crefito, por exemplo, ainda ter nem liberado um atendimento online, eu estava no Zoom, dando aula online e fazendo o que tinha que ser feito. E eu acho que o principal é isso, assim, é de saber adaptar mesmo. Acho que é isso. O que aconteceu? Como a gente estava conversando a questão cronológica, assim, quando eu comecei o Pilates era um boom. Então, assim, o dinheiro entrava muito fácil. Eu não precisa fazer força. Tipo, eu fui o terceiro estúdio de Pilates de Niterói. Então as pessoas vinham. Nem precisava se De forma esforçar, natural. Era o boca a boca, fazia aquilo, o dinheiro entrava, o custo não era tão alto.
conforme a concorrência foi chegando, Tem que ir reajustando, né? a gente vai ter que ir reajustando e a gente vai ter que ir aprendendo a olhar o que está dando certo, o que não está dando certo. E aí a gente vai aprendendo a inovar. Eu acho que o problema é quem não inova. E assim, aí no Pilates tem muito aquela briga, né? Você faz Pilates clássico, você faz Pilates contemporâneo, você dá cambalhota no aparelho, não dá. Faz supino com reforma. Faz supino com reformer, não faz. E aí eu digo, faça o que o seu negócio precisar que você faça. Qual é o seu público, o que o seu cliente faz, vai na que sua o cliente ética, quer, né? vai na... Escuta o seu paciente, escuta o seu cliente, ter escuta ativa. E se molde, sabe? Não fica preso. Será que Joseph Pilates faria exatamente a mesma coisa se fosse 2025? Não sei. Provavelmente não, né? Teria feito Eu, melhor, particularmente, acho acho que ele teria evoluído alguma que evoluiu. coisa Com certeza. em base Se de Joseph toda a fosse questão. vivo hoje, ó. Você acha que ele faria exatamente a mesma coisa? Se Joseph fosse vivo, a gente não tava sentado nessa mesa agora. Não, né? Não, A gente estava em pé fazendo movimento? não. O Pilates não estaria divulgado como ele foi divulgado se Joseph fosse vivo. Assim, a gente pode romantizar, falar, não, seria diferente, isso, aquilo. O Joseph era alemão. Vivenciou a guerra. Então, assim, se o Pilates se tornou conhecido mundialmente, a gente tem que agradecer a uma mulher. E não a Joseph. Ó. Eita, que agora eu peguei pesado, pessoal, agora vim com peso. Tô ouvindo o jeito na minha Pé cabeça na agora. porta. Mas a verdade é essa, assim, se a gente for pra pensar em Joseph em si, ele queria que as pessoas praticassem, ele queria que chegasse nas pessoas e não se tornasse uma moeda comercial, como ela é hoje. Então, assim, quem fez a divulgação, quem comercializou, quem levou para o mundo foi a Romana, e não o Joseph. Então, assim, se Romana fosse viva, como é que seria o Pilates hoje? Que todas as mudanças que aconteceram não foram feitas por Joseph. Todas as mudanças que foram feitas pelos seus seguidores. Muito pelas alunas e pelos seus alunos, né? Pelos que são chamados elders. Então, assim, se ele fosse vivo hoje, dificilmente já está expandido como foi, porque a visão dele de negócio, porque hoje o Pilates ele cresceu Claro. como negócio, não como a prática que ele queria expandir. Não sei se a gente estaria sentado na mesa hoje. Vou mudar meu discurso, né? Não sei, mas na minha Não, opinião. nós estaríamos sentados conversando sobre qualquer outra Ah, coisa, sobre mas- gestão, É sobre gestão e outra coisa. em saúde, em Mas acho que movimento. vem da evolução, cara. Independente se ele estivesse vivo ou morto, eu acho que teria evolução, porque o cara que aprende com ele ali, ele vai ter uma outra visão. É, e vai isso puxar aconteceu. pro ramo dele, A evolução ela aconteceu por forma natural enquanto ele estava vivo. Tanto que os historiadores trazem que as evoluções de exercício, as mudanças e tudo mais, elas aconteceram com ele vivo ainda. Mas não por ele, pelos seus elders. Sim. Pela a sequência da linhagem dos alunos que foram dele. Assim, sei que a galera do Pilates, como não tem essa conexão tão íntima e tão próxima, como minha visão é mais cartesiana, basicamente a gente estaria falando hoje, de repente, sobre o... A gente não falou, né? Sobre Raquel é uma pessoa que trouxe uma mudança de quebra de paradigma dentro do mercado. De qual foi? A do momento que ele está falando agora é que eu desenvolvi o HIIT, que é o Pilates Intervalado de Alta Intensidade. Então a gente trabalha o Pilates associado com HIIT. Então a gente faz um treino muito mais focado para o fitness do que para a reabilitação, que a gente consegue manter a frequência cardíaca mais alta, trabalhar todos os benefícios do treino intervalado. E quais são as técnicas de HIIT que você usa lá? A gente, na verdade, a gente faz blocos. A gente começa com um bloco bem de mobilidade, de aquecimento, e aí a gente vai fazendo trabalho, porque depende, né? A gente tem turma desde a senhorinha de 82 anos de idade até a menina de 20. Então a gente vai dentro da condição de cada uma, mas a gente vai pensando na frequência cardíaca. Qual frequência cardíaca que eu quero alcançar? Então se eu vou fazer um agachamento, se eu vou fazer um polichinelo, e a gente vai subindo a frequência, intercalando com exercício de pilates, exercício de solo, música, luz diferenciada. Aumenta a intensidade do exercício praticado no Pilates. Exatamente. Tá. Eu achei que usasse algum tipo de bicicleta, alguma outra coisa. Não, nenhum ergômetro. Tá. É peso livre do corpo. Só pra entender e a pessoa também peso livre do corpo e um reformer torre, que é um dos equipamentos de Pilates que a gente consegue fazer uma infinidade de
de É novo esse exercício. equipamento, novo entre aspas. Reforma torre, é o que? O Mais ou menos. formato dele? Como é que é? Ele é como se fosse. Você conhece alguns Aham, equipamentos de Pilates? já dei aula É de o Pilates. já é o Reformer e o Wall Unit, que é como se fosse Ah, uma tá. meia, Tá, um tá, meio tá. Cadillac. Tá. E aí a gente trabalha de qual forma? Em uma aula, a pessoa fizer, por exemplo, terça e quinta, na terça ela vai fazer aula só como Reformer, na quinta vai fazer aula Entendi. só como torre, né? Como Wall Interessante, Unit. legal. Muito mais Tá sendo um sucesso, porque aí as pessoas conseguem em uma hora de aula trabalhar tudo que Fazem precisa, muita né? coisa, né? Interessante, tá vendo? E a gente tá tendo um ganho de massa muscular muito legal, porque assim, Legal, é o vocês que mensuram isso é lá o também? a gente mensura. Legal. A gente faz uma avaliação trimestral, faz a bioimpedância, faz uma análise postural fotográfica. Foi A diferenciado. gente faz os parâmetros bem interessantes. E lá atrás, logo que eu comecei, 2 anos depois que eu abri o estúdio, eu coloquei fui o primeiro estúdio de Pilates a colocar o Power Plate dentro da sala de Pilates. Na época eu tive que comprar até um Power Plate de um laboratório, porque o Power Plate, você sabia disso? Que o Power Plate não quis me vender a minha primeira plataforma? Comprei usada da Faz, porque não quiseram me vender, porque eu ia subutilizar a plataforma. E depois, no Brasil, o que eles mais venderam Power Plate foi para estúdio de Pilates. Escrevi até um artigo depois para a revista deles, como pioneira do uso do Power Plate em estúdio de Pilates. Então, assim, por que não, né? E aí a gente fazia muitos exercícios de Pilates solo, em cima do Power Plate, mas ele ficava dentro da sala do Pilates. Era assim, era um plus. Quem queria usar o Power Plate pagava um valor a mais para usar a plataforma. Excelente. Então tá com a cabeça aberta, né? E ouvir, o que eu escutei, o que a gente tem escutado muito hoje, os médicos indicando que faça musculação. Sarcopenia, osteoporose era o vilão, agora, né, a gente só escuta falar de sarcopenia. E a recomendação médica é, para o Pilates, faça musculação. Agora a gente vai desmistificando, você precisa fazer um trabalho resistido, você precisa fazer um trabalho de força, seja ele musculação, crossfit ou um pilates com intensidade. Não é fazer um pilates para fazer só um alongamento. Pilates não é só alongamento, então é voltar a construir isso, né? Que pilates é um método de condicionamento físico e que o movimento cura. O problema são os profissionais que recomendam errado, né? Sim. Às vezes, não, você tem que fazer fortalecimento é na academia. Mas se o cara for na academia e não pegar peso, não vai fortalecer nada. Eu costumo dizer, fortalecer, você tem que botar carga, tem intensidade. Você não precisa estar dentro da academia. Exatamente. Né? Então, acho que vem muito dessa cultura, às vezes, do próprio médico, indicar de forma errada e o paciente já vem enviesado para uma certa conduta ou outra. Mas eu vou até complementar, já que você levantou essa bola, tem meia culpa do profissional também, né? Porque... Não, cara, eu entendi o que você falou da indicação, só pra complementar, pra motivar o pessoal, né? Eu falo assim, cara, eu concordo que muitas vezes o médico, ele faz a contraproposta, né? Tá fazendo pilates para o pilates, vai fazer musculação, por desconhecimento desse profissional que tá fazendo essa orientação. Mas eu falo que todo mundo, não é segredo pra Raquel, assim, cara, a gente tem que ter proximidade com esses médicos, a gente precisa demonstrar pra eles. Sim. Que muitas vezes eles pedem pra parar sem conhecer. Claro. Aí você vê uma linha da fisioterapia, uma linha, principalmente do fisioterapeuta, né, já que a gente tá batendo nessa tecla, de falar assim, não, eu não vou ser submisso ao médico, eu não vou procurar um médico, eu não vou falar com o médico fala assim, gente, e a gente só vai conseguir mudar a opinião do outro lado se a gente de fato chegar pra ele e falar assim, lindão, ô lindona, preste atenção aqui, o Pilates ele faz isso, a fisioterapia faz isso. Quando o seu paciente entrar em contato contigo falando que não está funcionando e tudo mais, e você pensar em trocar Pilates pela musculação, trocar fisioterapia por hidroterapia, dá uma ligada. Vamos bater um papo para ver o que está acontecendo. Porque, na verdade, hoje a gente vive de um momento em que ninguém quer perder tempo. Então, sejamos sinceros, todo mundo já passou por uma consulta aqui. Quando você chega lá pro profissional que vai te atender e fala assim, doutor, isso aqui não tá funcionando. Não, tudo bem, troca isso por isso. Só se ele conhecer realmente o profissional que tá do outro lado, que falta a gente buscar, porque não deixa de ser um meio de divulgar o nosso serviço, de estar próximo desses profissionais, ele vai pensar 2 vezes. Então, assim, como você bem citou a questão de posicionamento, né?
é uma forma também de se posicionar e mudar, quem sabe, essa questão da visão que as pessoas têm sobre o nosso serviço, né? Sim, já fiz muito esse trabalho de formiguinha, de bater em consultório médico, de me apresentar, de mostrar o trabalho, dizer como que é a estrutura. Hoje eu tenho um vínculo muito grande com muito médico de Niterói, né? Mas é isso, quantas vezes precisar, eu vou correr atrás do telefone do médico, vou ligar para a secretária, vou me apresentar, vou me colocar à disposição, vou falar do caso. Não necessariamente, eu não fico naquela postura passiva, esperando chegar um pedido do médico, mandando fazer 10 sessões de fisioterapia com cinesioterapia, eletroterapia, para eu fazer o contato com o médico, sabe? Muitas vezes chega, o paciente fala para mim, estive com o doutor fulano de tal, não precisa nem chegar papelzinho para mim. Eu já procuro saber quem é, se não é um médico do meu meio, eu já procuro contato, já tento fazer o contato. Gente, a gente só sai ganhando, né? Se apresenta, se mostra disponível para ajudar. Cliente, né? Exatamente. O centro do tratamento, o que a gente quer é a melhora do paciente. Se é meu paciente seu, se a gente estiver trabalhando junto... Não, isso aí é... ganho, né? Todo mundo tem que ganhar, pô. Sem dúvida. Entenderam, moças, no meu coração, no meu Brasil? Se tem algo que faz a diferença, como a Raquel bem citou, é posicionamento. Assim, não é esperar o médico mandar ou a médica mandar parar o pilates para você pensar em procurar. Você tem que se antecipar. Não adianta você esperar chegar às férias para decidir o que você vai fazer nas férias e na ausência do seu cliente. Você tem que se antecipar. E questão é isso, né? Você se planejar e antecipar as ações. Então, se existe a oportunidade de falar não só com médico, mas com psicóloga, com odonto, nutricionista, personal trainer, enfim. Existe uma infinidade de profissionais que a gente pode ter proximidade, que muitas vezes, como você bem citou, né? O profissional acaba ficando no comodismo de não ir procurar essa informação. E não ficar inseguro para isso, né? Porque assim, a gente como fisioterapeuta sabe mais de fisioterapia do que qualquer um desses profissionais. Então, assim, chega para se posicionar, para apresentar seu trabalho, para dizer o que você faz, como que você pode ajudar de forma assertiva, né? Com postura profissional, leva um material da sua clínica, mostra, se apresenta mesmo. Isso Faz é fundamental, né? Criar esse vínculo. Bom demais. Tem alguma pergunta? Tenho. Hoje, olhando para tudo que você já construiu, o que mais te orgulha dentro do circuito? O que mais me orgulha, além de quando recebo um feedback positivo dos clientes, é ver lá em Caraí um monte de paciente andando com a camisa do Circuito de Saúde. Fico toda feliz, sabe? Porque eu vejo que eles realmente, literalmente, vestem a camisa, podem estar no mercado, podem estar no final de semana passeando, tão uniformizados. Muito bom. Então, mais uma perguntinha. Qual legado você deseja deixar como mulher empreendedora no mercado de fisioterapia hoje? Pesada, essa é boa. Essa é boa. Bom, mulherada, vocês não precisam abrir mão de nada. Vocês não precisam deixar de ser mãe, não precisam deixar de ser esposa, não precisam deixar de ser amiga, não precisam deixar de ser fisioterapeuta, mas não podem deixar de ser gestora. Se vocês querem ter um negócio, não abram mão da sua vida, mas também não abrem mão da gestão, porque senão você nunca vai conseguir ter tudo que você quer na sua vida. Isso é assim, claro, para você alcançar um novo patamar, a gestão vai ser a base. Não tem jeito. É isso. Sem gestão, não tem sucesso. Não tem como. Sem gestão não vai se aposentar. Não tem a longo prazo. Sem gestão Você pode dar certo. Tipo, eu surfei uma onda muito boa lá no início do Pilates, mas se eu não tivesse tivesse inovado, não tivesse reinventado, não tivesse visto que estava dando certo, que não estava dando certo, eu tinha morrido na praia em algum momento. Porque se a gente olhar para o mercado hoje, está longe de saturar, né? Tem muito campo a ser explorado, mas a disputa está maior, né? Eu não diria nem concorrência, mas a disputa hoje no mercado é muito maior. Então, assim, como a gente disputa a atenção o tempo todo, então, querendo ou não querendo, a gestão é primordial para tudo. E o que você levantou, né? Não só na questão como empresária, mas entender também a importância de gerir a própria vida e até complemento. Que as mulheres que estão nos ouvindo compreendam que elas não precisam ser dependentes de ninguém, não. Elas podem buscar essa dependência real e de fato.
Não dependência só de companheiro, companheira, mas dependência total, dependência da família, dependência de tudo, para conseguir realizar os próprios sonhos. A gente bate muito aqui na tecla sobre essa questão de aposentadoria, de futuro, de lá na frente, mas a gente sabe que ainda a sociedade não tem essa visão, não só na área da saúde, mas na sociedade como um todo, falta essa visão de enxergar que em algum momento, se a gente não morrer antes, a gente vai ficar velho. E assim, por mais que a gente queira falar assim, não, a geração de saúde, isso e aquilo, a tendência é que a gente precise de mais dinheiro quando a gente envelhecer. Ou para pagar o plano de saúde, ou para pagar tratamento, ou para pagar a viagem, enfim, a gente vai precisar de dinheiro para isso. A gente não vai estar na mesma capacidade de produtividade que a gente está hoje. Então que as mulheres compreendam que elas têm esse poderio na mão, que elas têm essa competência na mão e que elas enxerguem que lá na frente elas precisam ter essa reserva, fazer essa economia para chegar onde desejam. Sem dúvida. E principalmente assim, não ficar esperando um apoio de um parceiro, um apoio de alguém para dar esse passo. Porque muitas vezes a gente não tem esse apoio. E não precisa ter mesmo. O que você precisa é se organizar, principalmente financeiramente, porque não adianta assim, eu tenho dinheiro para comprar o aparelho. Eu tenho dinheiro para o primeiro aluguel. Vou montar o negócio. Não, você tem que ter um capital de giro mínimo aí de 3, 6 meses para você conseguir se estruturar nesse início. Mas é isso que você precisa para montar, para começar. Você não precisa de apoio de ninguém. Tem você, sua força de vontade, sua garra, e pode contar comigo se precisar para ajudar nesse empurrão. Pô, bom, assim, era uma pergunta que eu já ia fazer, já respondeu alguma coisa, mas se você quiser complementar é o seguinte, para as mulheres que estão começando agora, ainda se sentem inseguras, qual conselho você daria? É exatamente esse. Planejamento. Juntar o dinheiro para esses primeiros meses, porque é desafiador. E, sem dúvida, ter um mentor, uma mentora que já percorreu esse caminho para segurar na sua mão e encurtar o caminho. Dizer por onde você deve ir, por onde não ir, porque fica muito mais fácil. Caminhar sozinho é muito difícil. Muito. E o caminho do empreendedorismo geralmente é solitário. Exato. E não precisa ser, né? É. A gente tem que aprender a pedir ajuda. Exatamente. O que eu não sei fazer bem? Eu já tenho habilidade técnica? Eu não tenho habilidade de gestão? Dá a mão, Felipe. Vamos comigo? Me melhora nisso, sabe? Tipo assim, eu não gosto de fazer isso. Eu prefiro gastar minha energia com outra coisa. Eu posso contratar alguém para fazer isso para mim? E aí eu vou só olhando e tomando as decisões, mas... E aí a gente vai sendo mais feliz, né? Mais leve. Como que a gente pode tornar a jornada mais leve? Exatamente, né? E a leveza vem do controle financeiro. O dinheiro não fica mais fácil. A Total. verdade é essa. Total. Vem disso. É. Quando você não fica se cobrando, meu Deus do céu, como é que eu vou pagar as contas mês que vem, tudo fica muito mais fácil. Não dá nem pra imaginar. Tem um estudo da Ambima que saiu do raio-x do investidor, né, que mais de 50% da população sofre com estresse financeiro. E eu costumo dizer que os outros 50% tinham um tabu sobre o dinheiro e não quis responder que o problema era o dinheiro. Esse é um viés não, da pesquisa que tá na minha cabeça. Olha só, eu diria que 25% é o tabu que não deixa nem falar. Os outros 25% nem sabem Exato, que o que problema estão com esse problema, né? Porque, não tem nem cara, ideia de como tá a vida eu financeira. costumo dizer assim, depois... Não dá pra assim, salvar em não dá. 0,05, não? Pode ter, mas cara, é isso, porque assim, se você tem ali o controle das tuas finanças, a maior parte dos teus problemas vão embora, e é o que eu costumo dizer, assim, não vou dizer todos, mas quase todos os problemas que você tem na vida, tu resolve com dinheiro, quase todos, a maior parte. Se você estiver escutando aí, para pensar qual dos seus problemas que você tem atualmente que você não consegue resolver com dinheiro. E aí, claro, Fred, eu tenho um problema de saúde. Ok, mas você vai ter condição financeira para pagar o melhor plano de saúde, os melhores médicos, os melhores tratamentos. Você vai ter o maior suporte possível para enfrentar aquela doença da melhor maneira possível. Então o dinheiro vai te proporcionar isso. Da forma mais leve possível. Exato. Ele vai te comprar esse conforto de suportar esse momento mais difícil. Porque experimenta você passar por isso sem grana no bolso, sem ter o dinheiro para comprar um remédio, para pagar uma consulta médica, depender do SUS. E se você é autônomo, sem poder pagar
Não é nem só pagar o médico, assim, poder pagar o resto das suas contas, Exato, né? exato. As Sem contas pagar o médico e sem chegando, dinheiro para receber. sem comida em casa, Exatamente. dependendo né, da situação. Porque é isso, assim, cara, às vezes é chato, né? A gente costuma falar muito sobre isso, sobre a parte financeira, e eu falo sempre, às vezes até paro um pouco quando você é tão chato, porque, cara, eu falo assim, é isso que o Felipe falou, cara, eu tô avisando agora, que lá na frente, já era, mano. Você tem que começar a mudar a tua vida agora, sabe? É tipo, não, pô, tô novo, vou esperar isso, vou esperar aquilo, ano que vem eu vejo isso, depois eu vejo isso. Pô, a gente já passou da metade do ano e às vezes a pessoa tá com o mesmo problema que tava desde o ano passado, que ele falou que ia mudar e não fez nada pra mudar, entendeu? Então, não adianta você ficar negligenciando que quem vai se prejudicar é você mesmo, tem que tomar uma atitude. Todo dia é um novo dia para começar, mas todo dia é um dia atrasado na tua meta. Exatamente. É isso, chegando na reta final, antes de eu te fazer a última pergunta, vamos mandar um Maria Gabriela? Não, Conhece Maria Gabriela? sim. Vamos de ping-pong. Eu te faço a pergunta, eu vou puxar essa para depois. Vou botar pra depois. Essa vai ser a última do ping-pong. Ótimo. Vocês estão assistindo, não tá entendendo nada, Raquel que tá ouvindo também não tá entendendo nada. Mas então você já sabe que você é o último, então você vai puxar essa pra fechar o ping-pong, tá? Tá, eu puxo então. Geralmente a gente faz uma pergunta, você responde em uma palavra ou no máximo em uma frase. Combinado. Tá? Um livro que todo fisioterapeuta deveria ler. Seja da fisioterapia ou não o livro, tá? O Corpo Fala. Acho que eu comprei esse livro. A capa é amarela? Cara, o meu é tão antigo. Deve ser, mas é Não, algo fala parecido. Não sei do se francês, mudou. Tá do francês. Teve um que tu indicou que era parecido com esse. Mas né? é outro. Não, o outro. Corpo fala que ela tá falando é do Eu comprei francês. aquele que tu Do indicou. François, não sei o que lá. Se você pudesse mudar apenas uma coisa na fisioterapia, só vale uma, o que seria? Valorização. É um erro comum que todos os profissionais cometem, que você vê todo dia. Que a maioria dos profissionais cometem. Insegurança. Gestão em uma palavra. Estratégia. Se você pudesse dar um conselho para Raquel, recém-formada, qual seria? Isso é tão difícil. Vai com tudo. Boa. Acredita que no final dá certo, tá? E para fechar o nosso bate-papo, se você tivesse que resumir o segredo do seu sucesso em uma frase, qual seria? Acho que competência técnica aliada à coragem. Acho que é isso, assim. Questão de enfrentar os medos, sabe? E, na verdade, É difícil, né? não ter nem muito medo, sabe? Não pensar muito no medo, não congelar e agindo meio por instinto. Eu acho que Agir apesar do medo. mas eu acho que eu, principalmente no início, talvez por ser tão nova, eu agi muito no instinto. Eu fui deixando a vida levar, eu não tinha medo de fazer as coisas, sabe? Talvez até um pouco de inconsequência da idade, tudo, mas muito sempre com o pé no chão, sempre fazendo contas, nunca dei passo maior que a perna, mas instinto sempre me guiou, assim. Eu acho que é isso, é agir apesar do medo, né, cara? Porque o medo, ele faz parte, ele sempre vai estar ali. É importante que tenha o medo também, Sim. mas acho que é isso que você falou, quando você é mais novo, você acaba sendo mais inconsequente e fazendo coisas que talvez, se você olhasse para trás hoje, talvez você não faria da mesma forma, mas que eu acho que faz parte, o medo faz parte. A gente tem que agir, tomar atitudes apesar do medo e saber que a gente vai errar. É isso, a gente vai errar, faz parte do processo, mas a gente tem que errar, ajustar, errar de novo, acertar, errar. Muitas vezes a gente vai errar mais do que acertar, mas é buscar sempre o acerto, né? Como diria o Caio Carneiro, a nossa vida, o sucesso, ele é composto de 99% de fracasso para 1% de sucesso. Quando você chegou a 1% de sucesso, 99% de fracasso novamente, até que as coisas realmente deem certo, né? Exatamente. Não tem como, né? E é isso, você tá sempre... Eu costumo dizer que você tem que buscar algo que, assim, você consiga fazer de forma entusiasmada, sabe? Que você consiga fazer todo dia ali. Então, não é o que todo mundo fala, fisioterapia por amor. Não é por amor, sabe? Você realmente
é sentir que o teu trabalho ali está modificando a vida de alguém, Transformando a vida, né? transformando, seja dos teus funcionários, dos teus pacientes. Então, é você fazer isso com vontade, sabe? Tudo que você faz com vontade, independente se é fisioterapia ou não, dificilmente não vai dar certo. Sim. Faça com vontade que vai dar certo. É isso. Muito Raquel, bom. muitíssimo obrigado por ter aceito o convite. Obrigado por ter vindo conversar com a gente. Antes de encerrar, conta pra gente como é que as pessoas fazem para encontrar a Raquel. Quais são os meios de comunicação que as pessoas podem utilizar? Maneira mais fácil de falar comigo Só não pode dar o telefone, tá? é seguir o @Circuito Saúde no Instagram. Eu que respondo lá no direct, então pode falar comigo. Mais fácil. Muito obrigada. E o recado principal é movam-se, sempre. Seja um movimento físico, seja um movimento bancário, seja um movimento do livro caixa. Tem que estar em movimento, né? Não tem jeito. É desse jeito, Não é à ó. toa que o nome aí do nosso podcast é Fisiocast, né? O movimento do dinheiro. Não só fisioterapia, né? Mas físio, da palavra vem do grego, né? A Muito origem bom. movimento. Isso aí. Não, como é que é em grego, ó. É physis, alguma coisa parecida. Por aí. Você fez a pescada direitinho, physis, se eu né? não me engano. Physis. Só que é Physis. com PH, Y, alguma coisa. Dá um Google Soletra, aí. Luciano depois Huck você soletrando. vê. Você vai ver que a origem da palavra físio é movimento, origem, e aí a ideia do podcast é justamente essa, falar sobre o movimento do dinheiro, né? Então trouxemos aqui a Raquel hoje para falar um pouco da vida dela, falar um pouco da experiência dela como mulher, empreendedora, tendo negócios na fisioterapia já há muito tempo. Então acredito que esse episódio aqui tenha acrescentado muito para você. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa aqui o sininho, já curte esse vídeo, compartilha com o seu amigo. E com seu inimigo. Também. Não esquece, Compartilha assim, com eu todo mundo. sempre falo, manda pro teu inimigo. Se você tá incomodado com aquela pessoa que tá no mercado e tá fazendo tudo errado e não dá certo, manda esse vídeo pra ele. Ele vai parar de te incomodar. Manda e vê se ele aprende a fazer Vai aprender direito alguma e a gente coisa. muda o mercado, como bem citaram tanto a Raquel quanto o Fred. Vamos mover em busca de uma maior valorização, de um maior reconhecimento, de uma mudança de fato. Então faça a sua parte, que a gente vai seguindo fazendo a nossa. Aí se encontra no próximo episódio. Valeu, galera. É isso, Tchau, um abraço. tchau. Tchau, tchau.